E aí, meus amigos, aqui é o Marcelo, seu professor. Mais um vídeo aqui para a gente bater uma ideia, trocar um papo, conversar um pouco sobre o que vem acontecendo de importante no mundo, no Brasil. Ontem falamos sobre a jornada de trabalho 6x1, que está no Congresso Nacional, um projeto para ser reduzido. E hoje nós vamos falar de um tema internacional, né, que é bastante interessante, que interessa ao Brasil, que interessa a nós brasileiros e que está ligado com o tema de ontem também. Por que eu estou dizendo isso? Vamos falar hoje do seguinte: será que os Estados Unidos de Trump vai virar uma nova Coreia do Norte? Como assim, professor? Eu explico. Donald Trump já declaradamente disse que vai deportar dos Estados Unidos várias pessoas que vivem lá e que na ótica dele, na visão dele, não são bem-vindos nos Estados Unidos, né? Estamos falando de mexicanos, estamos falando do pessoal da Guatemala, hondurenhos, estamos falando de africanos, estamos falando de venezuelanos, estamos falando de colombianos, estamos falando de brasileiros. Só mexicano, existe uma estatística de 4 milhões de mexicanos nos Estados Unidos. Entre outros povos estão por lá 800 mil guatemaltecos e 700 mil salvadorenhos. Brasileiros, entre 230 e 250 mil pela fonte do UOL. E para fazer esse trabalho, Donald Trump contratou exatamente aquele rapaz que no primeiro governo do Trump separou esses imigrantes, os pais para um lado, os pais e mães para um lado, ou pai para um lado, mãe para um lado e filhos para o outro lado, né? E chamou a atenção do mundo inteiro a covardia que foi feita naquele momento. Então, qual a ligação que existe com a ideia dos Estados Unidos vir a ser uma Coreia do Norte, né? Dos Estados Unidos, com essa política de Trump, está se fechando, né? Fechando o país. E qual o efeito que isso causa no próprio Estados Unidos e no mundo? Primeiro que essa mão de obra que existe nos Estados Unidos, que ele está querendo retirar de lá, são pessoas que fazem serviços que o americano gosta de fazer. Não necessariamente eles ocupam cargos de trabalho que tira emprego do americano, de modo geral. Eventualmente pode acontecer. Isso significa que a classe média americana e aqueles que podem pagar pelos serviços poderão ficar sem esses trabalhadores. Isso é uma coisa. A outra coisa é que esses mexicanos, os guatemaltecos, os hondurenhos e todos esses que vivem na região da América do Norte e do Brasil principalmente, eles se habituaram a pegar parte das suas economias, daquilo que eles ganham nos Estados Unidos, e mandar para os seus países de origem, fazendo com que essas regiões, tanto no Brasil como no México e em outros lugares, a economia daquelas regiões onde os parentes dessas pessoas que moram nos Estados Unidos estão mandando dinheiro, né, enviando dinheiro dos Estados Unidos para esses países, fazem com que a economia daquela cidade, daquele bairro, daquele país também cresça. No momento que você tira essas pessoas de lá, você está mexendo diretamente também na economia desses países, né? E isso faz com que, inclusive, esses países também deixem de consumir alguns produtos que são fabricados também nos Estados Unidos, seja ele de forma material
ou seja ele de forma digital, como redes sociais e coisas do tipo, né? Então isso gera um transtorno que não é só dos Estados Unidos, é um transtorno mundial. Então essa nova fase dos Estados Unidos, que nós estamos apreensivos por saber como que vai ser feito, já nos dá uma possibilidade de entender que nós vamos ver um país bastante fechado pelo que o presidente eleito diz. E guardadas as devidas proporções, porque nós temos na Coreia do Norte uma orientação comunista de um ditador e provavelmente nós vamos ter uma orientação capitalista nos Estados Unidos de um ditador também, que vai fechar as suas fronteiras, que vai deportar aqueles que não são bem-vindos lá e vão fazer política com os seus e talvez deixando de receber no país, inclusive pessoas que deixam dinheiro lá quando vão visitar a Disney, quando vão visitar outras regiões dos Estados Unidos e que historicamente sempre deixam recursos lá, né? Então não se sabe qual é o tamanho do problema que esse cara vai causar para a economia americana, mas a nossa preocupação também é que isso causa um problema também para a economia do Brasil. É sábio de todos, né? Todos sabem disso, que ao longo desde que o mundo é mundo, as pessoas vão se locomovendo de uma região para outra região. E o Trump e as pessoas que vão governar os Estados Unidos também não são originários na sua origem dos seus antepassados de lá. Quando eles chegaram lá, aquela região já tinha dono, E aí, agora é o seguinte, essas pessoas que estão lá nos Estados Unidos também fizeram o mesmo caminho que os colonizadores fizeram quando construíram uma colônia de povoamento, fugindo das suas regiões na Europa Ocidental, principalmente por questões religiosas, e depois tornaram a República Norte-Americana aqui uma realidade para aqueles que vinham para cá, fugindo da realidade da Europa. Assim acontece também com os venezuelanos que fogem do seu país e vêm em direção ao Brasil, assim acontece também com os mexicanos que saem do seu país e vão em direção aos Estados Unidos, também acontece com o pessoal da Guatemala, de Porto Rico, que fica numa outra região, mas também que vai para os Estados Unidos, de Honduras, enfim, Costa Rica, todos aqueles países próximos ali que vão procurar o dito sonho americano, mas que, por outro lado, ajudam os seus parentes da sua origem a construir algum patrimônio nos seus países originários. Então fica aí a ideia de ver como que isso vai ficar, para onde vai, e aí fica a pergunta, né? Será que os Estados Unidos vai virar uma nova Coreia do Norte? Comenta aí. Aquele abraço do nosso amigo aí, do seu professor Marcelo.